Não assina! Ele está mentindo! O grito atravessou a sala como um choque. A caneta escapou dos dedos de James e bateu contra a mesa. Todos se viraram ao mesmo tempo. Advogados interromperam a leitura. O som do ar-condicionado pareceu desaparecer. E por um segundo, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Seu sócio está mentindo. A voz veio de novo, mais alta, mais desesperada, mais impossível de ignorar. Agora não havia dúvida. Não era imaginação. Não era um erro. Era uma criança, parada na porta de vidro da sala de reunião. Pequena, respiração acelerada, os olhos cheios de algo que não combinava com a idade dela. Não era medo, era urgência. Era como se ela estivesse tentando impedir algo antes que fosse tarde demais. Se você assinar esse contrato, ela disse com a voz falhando por um instante, você vai perder tudo. O silêncio que caiu sobre a sala foi imediato, pesado, sufocante. O sócio de James soltou uma risada nervosa, levantando-se da cadeira. Isso é algum tipo de piada? Mas ninguém riu, porque havia algo errado demais naquela cena. Ninguém viu aquela menina entrar. Ninguém sabia quem ela era. E mesmo assim, ela estava ali gritando no meio de um acordo de milhões de dólares, como se conhecesse o futuro. James permaneceu imóvel, o coração acelerado, a mão ainda suspensa sobre o contrato. E pela primeira vez em muito tempo, ele não estava no controle da situação. A menina deu um passo à frente. A boneca presa contra o peito tremia levemente junto com a respiração dela. E então ela disse algo que fez o olhar de James mudar. Não é só o dinheiro. Você não vai entender o que aconteceu até perder tudo o que construiu. Dessa vez, não havia desespero na voz. Havia certeza. Uma certeza que não fazia sentido nenhum vindo de alguém tão pequena. E foi naquele exato instante, com a assinatura prestes a acontecer, que tudo começou a sair do caminho que parecia perfeito. Mas antes de você entender como aquela menina apareceu ali e por que ela estava disposta a gritar no meio de uma sala cheia de executivos para impedir aquela assinatura, você precisa entender quem era James e o que realmente estava em jogo naquele papel. Meu nome é Margaret. Hoje eu já passei dos 70 anos e durante muito tempo achei melhor nunca contar essa história. Não porque seja difícil lembrar, mas porque existem momentos na vida que desafiam qualquer lógica e quando você tenta explicar, as pessoas simplesmente não sabem como reagir. Eu trabalhava naquele prédio. Era só a recepcionista, a pessoa que abre portas, observa movimentos e aprende a perceber coisas que ninguém mais nota. E foi exatamente por estar ali todos os dias, vendo quem entrava, quem saía, quem sorria demais e quem escondia algo atrás de um aperto de mão, que eu acabei presenciando algo que mudaria completamente a vida de um dos homens mais poderosos que já passaram por aquele lugar. James não era apenas rico, ele era o tipo de homem que nunca perdia. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Negócios certeiros, decisões rápidas, crescimento constante, mas havia algo nele que quase ninguém percebia. Uma pressa, sempre uma pressa, como se estivesse correndo para chegar antes de alguma coisa que ninguém mais via. E foi exatamente essa pressa que colocou ele naquele acordo, com o único homem que ele acreditava estar do mesmo lado, seu sócio. Um homem impecável, convincente e que sabia exatamente o que dizer na hora certa. O contrato sobre a mesa não era apenas grande, era o maior da carreira de James. Uma assinatura e ele pisaria em um nível onde poucos chegavam. Tudo estava perfeito, revisado, aprovado, confirmado, nada fora do lugar, nada, exceto aquela voz, aquela interrupção impossível, aquela menina que ninguém viu entrar, mas que apareceu exatamente no segundo em que tudo poderia ser perdido. E o mais estranho de tudo, não foi o grito. Foi o que aconteceu logo depois dele, porque pela primeira vez em muitos anos, James não teve certeza do que fazer. Se você está acompanhando essa história e quer entender por que aquela menina apareceu naquele momento e o que ela sabia que ninguém mais sabia, não esquece de se inscrever no canal, porque o que aconteceu depois dessa hesitação foi o início de algo que nenhum contrato poderia prever. E a verdade é que aquela não foi a primeira vez que alguém tentou avisar James, mas foi a única vez em que o aviso veio alto o suficiente para ele finalmente parar e ouvir. Ninguém na sala sabia o que fazer, mas alguém precisava reagir. E quem reagiu primeiro foi o sócio. Ele bateu a mão na mesa, forçando um sorriso que não convencia nem a si mesmo. Isso já passou do limite. Quem deixou essa criança entrar aqui? Segurança! A porta se abriu quase imediatamente, como se já houvesse alguém do lado de fora esperando uma ordem. 2 seguranças apareceram, olhando confusos entre a menina e os executivos. Retirem
Tirem ela daqui, disse o sócio, sem disfarçar a irritação. Agora, mas antes que eles pudessem dar um passo, a menina gritou de novo. Não deixa ele assinar! O som ecoou ainda mais forte dessa vez, reverberando pelas paredes de vidro. E então, algo aconteceu que ninguém conseguiu explicar. James levantou a mão. Um gesto simples, mas suficiente para fazer os seguranças pararem no lugar. O sócio virou o rosto lentamente e claramente incomodado. James, você não pode estar levando isso a sério. Mas ele não respondeu, porque havia algo acontecendo dentro dele que não tinha relação com lógica, nem com números, nem com contratos. Era uma sensação antiga, incômoda, familiar, como um aviso que ele já tinha ignorado antes. A menina respirava rápido, como se tivesse corrido para chegar até ali, mas mesmo assim, ela não desviava o olhar dele. Você confia nele, mas não deveria, ela disse, apontando diretamente para o sócio. O clima na sala mudou. Não era mais apenas tensão, era confronto. O advogado fechou lentamente a pasta do contrato. Um dos analistas desviou o olhar, e pela primeira vez desde o início da reunião, o sócio de James não parecia totalmente confortável. Isso é ridículo, ele disse, rindo sem humor. Uma criança aparece do nada e você vai parar tudo por causa disso? James finalmente falou. Como você entrou aqui? Pergunta foi para a menina, mas a resposta não veio como ele esperava. Eu não vim por acaso. Mais silêncio, mais desconforto. O sócio cruzou os braços, tentando recuperar o controle da situação. James, nós estamos prestes a fechar o maior acordo da sua vida. Não deixa isso virar um circo. Mas a palavra circo pareceu ecoar errado no ambiente, porque ninguém ali estava achando aquilo engraçado. A menina deu mais um passo à frente. Agora estava mais perto da mesa, mais perto do contrato, mais perto da decisão que poderia mudar tudo. Ele mudou os números, ela disse com firmeza. O advogado franziu a testa imediatamente. Isso é uma acusação séria, murmurou. O sócio soltou uma risada mais alta dessa vez. Ah, claro! Agora ela entende de contratos também? Mas James não estava olhando para ele. Estava olhando para o papel. Pela primeira vez, desde que aquela reunião começou, ele não estava vendo apenas números. Ele estava sentindo algo errado, pequeno, quase imperceptível, mas presente. O que você quer dizer com mudou os números? Ele perguntou. A menina hesitou por um segundo, não como alguém que estava inventando, mas como alguém tentando explicar algo que não sabia traduzir completamente. Não foi tudo, foi só o suficiente para você não perceber agora. O silêncio voltou ainda mais pesado. O sócio descruzou os braços, mas dessa vez mais devagar. Isso já está indo longe demais, ele disse agora sem rir. James, você vai mesmo deixar uma criança? Eu só quero conferir uma coisa. James interrompeu. A frase foi simples, mas o tom não era. Ele puxou o contrato um pouco mais para perto. Os advogados se entreolharam rapidamente. Senhor, nós já revisamos tudo. Eu sei, James respondeu sem tirar os olhos do papel. Mas eu quero ver de novo. O sócio respirou fundo, claramente tentando controlar a irritação. Isso é perda de tempo, mas já era tarde, porque algo havia mudado. E não foi apenas a reunião, foi a confiança. E quando confiança começa a rachar, mesmo que seja por um detalhe, tudo o que parecia sólido começa a se tornar instável. James passou os olhos pelas páginas com mais atenção, mais devagar, como se estivesse procurando algo, mesmo sem saber exatamente o que. E então ele parou. Não disse nada, não reagiu, mas eu vi, porque eu estava na porta naquele momento, e eu reconheço aquele tipo de silêncio. É o silêncio de alguém que acabou de encontrar algo que não deveria estar ali. O sócio percebeu também. O que foi? Ele perguntou, tentando soar calmo. James não respondeu imediatamente. Seus olhos continuavam fixos em um ponto específico do contrato. E pela primeira vez, desde que aquela reunião começou, havia algo que não podia ser explicado com facilidade. Porque naquele instante, mesmo sem provas completas, mesmo sem entender como, James começou a suspeitar que aquela menina podia não estar errada. E o mais inquietante de tudo era que ela ainda não tinha dito a parte mais importante. Porque naquele dia, ele não imaginava que aquilo não era apenas sobre números, mas sobre algo que já estava sendo preparado muito antes daquela reunião começar. James não levantou a cabeça imediatamente. Os olhos continuaram presos naquele ponto do contrato, como se as palavras tivessem mudado de lugar, sem avisar ninguém.
Ninguém. O sócio deu um passo à frente, tentando recuperar o controle da situação. O que você viu? A voz dele saiu mais tensa do que deveria. James virou a página lentamente. Depois voltou. Leu de novo, mais devagar. Como alguém que não estava apenas lendo, estava confirmando um pressentimento. Essa cláusula, ele disse quase em um sussurro, não estava aqui antes. O advogado franziu a testa. Senhor, todas as versões foram revisadas. Eu sei o que eu li. James interrompeu, sem tirar os olhos do papel. O silêncio voltou a se instalar, mas dessa vez com um peso diferente. Não era mais apenas desconforto, era suspeita. O sócio soltou um suspiro impaciente. Você está cansado, James. A gente revisou isso juntos ontem à noite. Não com essa redação, ele respondeu. A menina continuava parada ali, em silêncio agora, observando, como se soubesse que aquele momento não precisava mais da voz dela. Algo já tinha sido plantado. O que essa cláusula faz? James perguntou, olhando para o advogado. O homem hesitou por um segundo, e esse segundo foi suficiente. Ela ajusta a distribuição de ativos em caso de reestruturação. Respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Ajusta como? James insistiu. Mais silêncio. O sócio se adiantou. Proteção padrão. Nada que você precise se preocupar. Mas a resposta veio rápido demais, ensaiada demais. E James percebeu. Pela primeira vez, ele não estava ouvindo apenas o que era dito. Estava percebendo o que estava sendo evitado. Ele fechou o contrato devagar. A sala inteira parecia esperar por uma decisão. Me explica de novo, disse James, agora olhando diretamente para o sócio. Com calma. O olhar do sócio endureceu por um instante. Pequeno, rápido, mas visível. Isso não é necessário. A gente já passou por isso. Então passa de novo. A tensão subiu como um fio sendo esticado além do limite. Um dos analistas desviou o olhar. O advogado ficou imóvel e a menina continuava observando. O sócio respirou fundo, claramente incomodado. Se houver qualquer tipo de instabilidade financeira, a estrutura muda para proteger o investimento principal. Qual investimento? James perguntou imediatamente. Outra pausa, outra hesitação. O capital majoritário, respondeu o sócio, que nesse caso seria meu, James completou. O silêncio que veio depois não precisava de tradução. Foi nesse momento que algo dentro de James mudou completamente. Não era mais dúvida. Era clareza começando a tomar forma. E se essa instabilidade acontecer, quem assume o controle? A pergunta ficou no ar. O sócio não respondeu na mesma velocidade de antes. E quando alguém que sempre tem resposta demora, isso diz mais do que qualquer explicação. James, você está interpretando errado. Quem assume o controle? Ele repetiu, agora sem desviar o olhar. A resposta veio, baixa, quase engolida. A empresa parceira, a mesma que o sócio representava. O impacto foi silencioso, mas devastador. Porque naquele instante, James entendeu, não completamente, não todos os detalhes, mas o suficiente. Aquilo não era apenas um contrato, era uma armadilha construída com precisão. E ele estava a segundos de assinar. A menina deu um passo para trás, como se soubesse que já tinha feito o que precisava. Mas antes que alguém dissesse qualquer coisa, ela falou novamente, dessa vez mais calma, mais firme. Isso não começou hoje. James virou o rosto lentamente na direção dela. O que você quer dizer? Ela apertou a boneca contra o peito. Ele vem preparando isso há muito tempo. Você só não viu. O sócio deu uma risada, curta, mas agora sem confiança alguma. Isso já virou absurdo. James ignorou completamente, porque naquele momento havia algo muito mais forte do que lógica guiando ele. Não era medo, não era impulso, era uma decisão. Ele pegou a caneta novamente, mas dessa vez não para assinar. Ele colocou a caneta sobre a mesa, empurrou o contrato alguns centímetros para frente e disse apenas, eu não vou assinar. O ar na sala pareceu mudar, como se algo invisível tivesse sido interrompido no último segundo. O sócio ficou imóvel, o rosto sem expressão por alguns instantes, e então, pela primeira vez, a máscara começou a falhar. Você está cometendo um erro, ele disse agora sem fingir calma. James se levantou lentamente. Talvez, mas não hoje. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros, porque naquele momento algo tinha sido evitado, mas não resolvido. Porque se menina estava certa, então aquilo não era apenas um contrato manipulado. Era algo muito maior, muito mais planejado, muito mais perigoso. E o mais inquietante de tudo era que ela ainda estava ali, como alguém que sabia que aquilo era só o começo. E foi quando tudo parecia ter sido interrompido há tempo que James percebeu algo que fez um frio percorrer sua espinha. Porque ao olhar novamente para a menina, ele teve a sensação de que ela não estava ali apenas para impedir aquela assinatura, mas para preparar ele para algo que ainda estava prestes a acontecer.
acontecer. O contrato ainda estava sobre a mesa intocado, mas a decisão já tinha sido tomada. E mesmo assim, ninguém se movia, como se todos soubessem que aquilo não tinha terminado ali. O sócio puxou o paletó com um gesto seco. Você acabou de jogar fora a maior oportunidade da sua vida, disse, sem esconder mais a irritação. James não respondeu, porque no fundo ele sabia que aquilo não era verdade. Não mais. Havia algo errado. E agora estava claro demais para ignorar. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, a menina falou novamente, baixo, quase como um aviso direcionado apenas a ele. Isso não era só sobre o contrato. James sentiu um arrepio subir pela espinha. Então é sobre o quê? Ele perguntou, sem desviar o olhar dela. A menina hesitou por um instante, como se estivesse decidindo o quanto podia dizer. Você confiou na pessoa errada, por tempo demais. O sócio soltou uma risada irônica. Isso já virou um teatro ridículo, mas ninguém mais prestava atenção nele, porque naquele momento o foco já não era mais a reunião, era a verdade começando a aparecer. James respirou fundo e pela primeira vez em muitos anos ele não pensou como empresário, pensou como alguém tentando entender algo maior do que números e estratégias. Como você sabe disso? A pergunta foi direta, mas a resposta não veio da forma que ele esperava. A menina apenas disse, porque já tentaram te avisar antes. O tempo pareceu desacelerar. Aquela frase não era nova, não completamente. Havia algo nela que ecoava, como uma lembrança distante tentando emergir. E foi aí que eu percebi, porque eu estava ali, na porta, vendo tudo acontecer. Aquilo não era apenas uma interrupção, era um chamado. James passou a mão pelo rosto lentamente, como alguém tentando organizar pensamentos que não faziam sentido. E então ele fez algo que ninguém naquela sala esperava. Todo mundo pode sair, disse ele. O advogado hesitou. Senhor, talvez seja melhor. Agora. O tom não deixou espaço para discussão. Um por um. Todos começaram a sair. Primeiro os analistas, depois os advogados. Por último, o sócio, que parou na porta por um segundo, olhando para James com um olhar completamente diferente do início da reunião. Isso não acabou, ele disse baixo. James sustentou o olhar. Eu sei. A porta se fechou e de repente o silêncio voltou. Mas agora era outro tipo de silêncio. Não era tensão, era preparação. A menina ainda estava ali, sozinha com ele. O que eu preciso fazer? James perguntou. A pergunta saiu sem resistência, sem orgulho, sem controle, como alguém que finalmente aceita que não tem todas as respostas. A menina deu alguns passos até a mesa, olhou para o contrato, depois para ele. Você precisa parar de tentar resolver tudo sozinho. Aquilo atingiu mais fundo do que qualquer acusação, porque era verdade, sempre foi. James desviou o olhar por um instante. E o que isso muda agora? A menina respondeu sem hesitar. Tudo. Ela apontou levemente para o contrato. Você não foi livrado só de um erro. Você foi interrompido. Mais silêncio, mais peso. Interrompido de quê? Ele perguntou. A resposta veio mais baixa dessa vez. De algo que ia te afastar completamente do caminho certo. Aquela frase ficou no ar por alguns segundos. E então, pela primeira vez, James fez algo que ninguém naquela empresa jamais tinha visto. Ele fechou os olhos, não por cansaço, não por dúvida, mas como alguém que estava ouvindo. Não havia barulho, não havia voz, mas havia algo ali, uma sensação, um reconhecimento silencioso de que aquela situação não era comum, não era coincidência. Quando ele abriu os olhos novamente, havia algo diferente. Não era medo, não era insegurança, era direção. E agora? Ele perguntou. A menina respondeu com calma. Agora você precisa fazer o que deveria ter feito antes de chegar até aqui. Ele franziu a testa levemente. O quê? Ela segurou a boneca com mais força. Reconhecer que você não chegou até aqui sozinho. O silêncio que veio depois foi o mais forte de todos, porque não havia mais discussão, não havia mais lógica tentando explicar. Havia apenas uma escolha. James encostou as mãos na mesa, a cabeça baixa por um segundo. E então, ali mesmo, naquela sala, onde decisões milionárias eram tomadas todos os dias, ele fez algo que não fazia há muitos anos. Não foi uma oração longa, não foi algo ensaiado. Foi simples, direto, quase sussurrado, mas real. E naquele instante, algo mudou no ambiente. Não foi visível, não foi audível, mas foi sentido. Até eu, do lado de fora, consegui perceber, como se a atmosfera tivesse ficado mais leve, mais clara, e a menina apenas observava, como alguém que sabia exatamente o que aquele momento significava. E foi quando tudo parecia finalmente se alinhar que ela disse algo que fez o coração de James acelerar novamente. Agora você está pronto para ver o que ele estava escondendo. Se você chegou até aqui e está entendendo o que realmente está acontecendo nessa história, não esquece de se inscrever
inscrever no canal, porque o que James descobriria a partir daquele momento não era apenas sobre um contrato, era sobre algo que vinha sendo construído nas sombras há muito mais tempo do que ele imaginava. E o mais impressionante é que aquilo só começou a ser revelado depois que ele tomou uma decisão que não tinha nada a ver com negócios, mas com algo que ele havia ignorado por anos, porque naquele instante, enquanto tudo parecia finalmente fazer sentido, ninguém ali imaginava que o verdadeiro perigo ainda não tinha mostrado tudo o que podia fazer. James abriu os olhos devagar, como se estivesse saindo de um lugar onde o tempo não funcionava da mesma forma. A sala era a mesa, o contrato, o silêncio, mas algo tinha mudado, não era visível. Era como se agora ele estivesse enxergando além da superfície. A menina não disse nada, apenas olhou para ele e depois para o contrato, um gesto simples, mas suficiente. James puxou o documento de volta, dessa vez sem pressa, sem impulso. Cada página era virada com atenção quase cirúrgica. E então ele parou. Aqui, a palavra saiu baixa, mas carregada de certeza. Ele inclinou o papel, aproximando mais da luz. Isso não é só uma cláusula escondida. Isso é uma sequência. A menina permaneceu em silêncio, como se estivesse esperando ele chegar sozinho onde precisava. James começou a folhear mais rápido agora, indo e voltando entre páginas, ligando pontos. Isso conecta com a seção 14. E com o anexo C, ele puxou outro documento da pasta. E isso não faz sentido nenhum. O coração dele começou a acelerar. Mas não era descontrole, era revelação. Eles criaram gatilhos pequenos, quase invisíveis, que quando ativados mudam completamente a estrutura da empresa. A porta da sala, que até então estava fechada, fez um leve som. Alguém tentando ouvir do lado de fora. James nem olhou. Não é só uma tomada de controle, é um colapso programado. A frase caiu como uma pedra, pesada, irrefutável. Ele levantou o olhar lentamente para a menina. Se eu tivesse assinado, a menina completou com a mesma calma de antes. Você perderia tudo, sem nem perceber quando começou. O silêncio que veio depois não era mais dúvida, era em confirmação. E então aconteceu. James pegou o celular com um movimento rápido. Discou um número. Quero uma auditoria completa. Agora. Pausou. Não interna, externa, independente. A voz do outro lado tentou argumentar. James cortou. Hoje. Ele desligou sem esperar resposta. A respiração estava mais firme agora, mais controlada, como alguém que finalmente tinha encontrado o ponto exato onde tudo começou a dar errado. Isso não é recente, ele murmurou. Isso vem sendo montado há meses, talvez anos. A menina inclinou levemente a cabeça. Você confiou enquanto ele planejava. Aquilo não foi uma acusação, foi um fato. E pela primeira vez, James não tentou negar. Ele apenas assentiu, devagar. Eu ignorei sinais. Sim, ela respondeu, sem peso, sem julgamento, apenas verdade. Do lado de fora, passos apressados começaram a surgir. Vozes baixas, inquietação. Algo já estava se espalhando pelo prédio. James respirou fundo e então tomou a decisão final. Ele pegou o contrato, fechou e rasgou. O som do papel sendo dividido ecoou na sala com uma força que nenhum grito teria. Uma vez, duas, até não restar mais nada inteiro. E naquele exato instante, algo aconteceu. Não foi barulho, não foi luz, mas foi impossível de ignorar. A pressão que parecia existir desde o início simplesmente desapareceu, como se algo tivesse sido quebrado, interrompido, cancelado. James ficou imóvel por um segundo, sentindo aquilo, processando. Acabou, ele disse quase sem acreditar. A menina olhou para ele e pela primeira vez um leve sorriso apareceu. Não de alegria, mas de missão cumprida. Não tudo. A resposta fez o olhar dele mudar novamente. Como assim? Ela deu um pequeno passo para trás. Você foi livrado, mas ainda precisa entender por quê. O som do lado de fora ficou mais intenso. A porta se abriu de repente. Dois homens da segurança apareceram, junto com um dos diretores. Senhor, precisamos falar com você agora, disse o diretor claramente abalado. Encontramos algo nos registros internos, contas paralelas, movimentações que não deveriam existir. James fechou os olhos por um segundo, apenas um segundo, porque agora tudo estava se conectando. Quando ele abriu novamente, a primeira coisa que fez foi olhar para a porta, depois para o ponto onde a menina estava, mas ela não estava mais lá. Nenhum som, nenhum movimento, nenhum sinal de que alguém esteve ali, apenas o espaço vazio, como se nunca tivesse existido. O coração de James acelerou de uma forma completamente diferente agora. Onde ela foi? Ele perguntou, quase para si mesmo. Ninguém respondeu, porque ninguém ali tinha visto aquela menina entrar, muito menos sair. E foi nesse instante, no meio da revelação, no meio da verdade vindo à tona, que uma pergunta muito maior começou a tomar forma na mente de James.
James quem ou o que tinha enviado aquela menina e por que exatamente naquele momento, porque se aquilo tinha sido um livramento, então ainda havia algo que ele não estava enxergando, algo que ia muito além de um contrato, muito além de uma traição, e que só começaria a fazer sentido quando ele finalmente entendesse que aquele não foi apenas um aviso, foi uma intervenção. A sala ainda estava aberta, gente entrando, saindo, vozes cruzando, papéis sendo carregados às pressas. Mas James já não prestava atenção em nada daquilo. Ele permanecia parado, olhando para o espaço vazio onde a menina estava segundos antes, como se de alguma forma aquilo fosse ajudá-lo a entender. Senhor, precisamos que o senhor veja isso, insistiu o diretor com um tablet nas mãos. James finalmente desviou o olhar, não com pressa, mas com um tipo de calma que não estava ali no início daquela reunião. Ele pegou o dispositivo e começou a ler. Transferências fragmentadas, empresas de fachada, assinaturas digitais que se repetiam em estruturas diferentes. Tudo escondido dentro de operações aparentemente normais. Tudo conectado. Ele criou uma rede, James disse em voz baixa. Não era só um golpe, era um sistema inteiro. O diretor assentiu. E não começou agora. Temos registros de pelo menos 2 anos. 2 anos. James respirou fundo. A confirmação não trouxe surpresa, trouxe encerramento, como se aquela parte da história finalmente estivesse completa. Mas havia outra, muito mais difícil de explicar. Ele devolveu o tablet devagar. Acionem jurídico, bloqueiem tudo que puder ser bloqueado e chamem as autoridades. O diretor hesitou por um instante. Isso pode se tornar público. James olhou para ele. Então que se torne. A resposta foi simples, mas carregava algo que não existia antes. Verdade. Sem medo de perder imagem, sem tentativa de controle, apenas decisão. Aos poucos, a sala foi esvaziando novamente, até restar apenas o silêncio. Eu ainda estava ali fora, observando como sempre fiz, mas naquele dia eu sabia que tinha presenciado algo que não acontecia 2 vezes. James caminhou lentamente até a janela. A cidade seguia como se nada tivesse acontecido. Carro, pessoas, vida normal. Mas para ele, tudo tinha mudado. Eu quase assinei, ele disse, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. E essa frase não carregava culpa, carregava consciência. Ele passou a mão no rosto, pensativo, e ela apareceu exatamente naquele segundo. O silêncio respondeu, porque não havia explicação lógica suficiente. E talvez nunca houvesse. James voltou até a mesa, olhou para os pedaços rasgados do contrato. Depois, respirou fundo. Eu não agradeci. A frase saiu inesperada, como um reconhecimento tardio, mas sincero. Ele fechou os olhos por um instante. Não como antes, não buscando resposta, mas reconhecendo algo que agora ele sabia que era real, invisível, mas presente. E foi nesse momento que algo pequeno chamou sua atenção. Sobre a mesa, no canto, havia um objeto que não estava ali antes. Uma boneca, simples, antiga, a mesma que a menina segurava. James se aproximou devagar, pegou a boneca nas mãos. O coração acelerou, não de medo, mas de confirmação, porque aquilo não podia ser coincidência. Preso ao tecido, havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Ele abriu, com cuidado, e leu. Você parou a tempo, mas comece a ouvir antes. Nenhuma assinatura, nenhuma explicação, apenas aquilo, direto, claro e impossível de ignorar. James ficou imóvel por alguns segundos. Depois, algo mudou no rosto dele. Não foi choque, não foi dúvida, foi entendimento, não completo, mas suficiente. Ele segurou a boneca com mais firmeza, como alguém que não queria esquecer daquele momento. Nunca mais. Eu entendi, ele disse, baixo. E pela primeira vez, aquilo não era sobre o que ele perdeu. Era sobre o que ele evitou, sobre o que ele aprendeu, sobre o que ele nunca mais permitiria ignorar. Os dias seguintes confirmaram tudo. Investigações, bloqueios, exposição. O sócio desapareceu antes mesmo de responder oficialmente, mas deixou para trás provas suficientes para revelar todo o plano. E o mais impressionante é que cada detalhe batia exatamente com o que aquela menina tinha alertado, como se ela já soubesse, como se aquilo nunca tivesse sido apenas um acaso. Anos se passaram e muita coisa mudou. A empresa, a forma de decidir, o próprio James, mas existe algo que ele nunca mais deixou de fazer. Antes de qualquer decisão importante, ele para, nem que seja por alguns segundos, e escuta, não o barulho ao redor, mas aquilo que, por muito tempo, ele ignorou. Porque no dia em que ele quase perdeu tudo, não foi um conselho técnico que salvou ele, não foi estratégia, não foi experiência, foi um aviso inesperado, improvável, mas preciso. E às vezes, é exatamente assim que a verdade chega. Eu nunca mais vi aquela menina, nunca, mas também nunca mais duvidei do que aconteceu naquele dia, porque há coisas que não precisam ser explicadas.
contadas, apenas reconhecidas. E se essa história te fez refletir, se em algum momento você sentiu que já ignorou sinais importantes ou percebeu que precisa começar a prestar mais atenção, não esquece de se inscrever no canal, porque histórias como essa não são apenas sobre o que aconteceu com alguém, são sobre o que pode acontecer com qualquer um que decide ouvir, antes que seja tarde demais.